Bem-vindos à aula de hoje, eu sou o professor Rubens e você está numa aula de matemática. Arredondamento. Como é que funciona o arredondamento? Existem dois tipos. Quando a gente fala em arredondar, as pessoas normalmente pensam no arredondamento direto, mas existem dois tipos de arredondamento. O truncamento, a gente quase nunca usa ele matematicamente, a gente encontra ele muito em programa, é aquele que simplesmente ignora o restante do número, tá? Então, por exemplo, 3,4538777. O que ia acontecer? Ele simplesmente quer parar no 3 aqui, ele vai ignorar o restante do número, ele não vai pensar em nada, só vai ignorar. Ele não vai tentar arredondar, não vai fazer nada, só vai cortar o restante do número que está todo ali, ok? E aí vem o segundo critério, que é o arredondamento de fato. O arredondamento de fato, ele considera a casa posterior àquela que você está querendo utilizar. O arredondamento de fato considera a casa posterior. Então, se eu quiser parar no 3, nos dois casos aqui, tá? Eu quero parar no 3, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que considerar a casa posterior ao 3. A casa posterior ao 3 é aquela que está aqui na frente, ó. É a casa posterior ao 3, tá? Eu quero parar no 3, então eu considero a casa posterior a ela. Quando essa casa posterior for 5 ou mais, 5 ou mais, eu vou arredondar para cima. Quer dizer, eu vou acrescentar 1. Então vai ficar aqui 3,45. Ao invés de escrever o 3, eu vou escrever 4. Por quê? Porque a casa posterior a 3 é um número maior do que 5 ou 5. Tudo bem? De 5 para cima eu faço dessa maneira. Agora, se a casa posterior ao 3, ao que eu quero parar, for menor do que 5, basta que você mantenha o número. Então qual é o seu controle? O seu controle é o 5. Mais do que 5 e menos do que 5. Se for mais do que 5 ou 5, arredonda para mais. Se for menos do que 5, mantém. Tem gente que acha que arredonda para menos. Não arredonda para menos. Mantém. Então o critério de arredondamento é bem simples. Se você tem um número que seja maior do que 5 ou o próprio 5, você vai subir aonde você quer parar. Se o seu número é de 5 para baixo, você vai manter. O que seria isso? 0, 1, 2, 3 e 4. Mantém. 5, 6, 7, 8 e 9. Sobe. Ok? Considerando sempre a casa posterior. Bem fácil, bem tranquilo para você. Bora trabalhar.